Vamos lá para mais uma questão do Enem, Enem 2015. Vamos ler. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Vamos prestar atenção nessa informação aqui que é muito importante. A barra cilíndrica de ferro é homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre uma base triangular, com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Então está aqui a imagem em equilíbrio. Tá a barra aqui, equilibrada nesse anteparo, e o saco de arroz em uma das pontas. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Vamos isolar a barra, que é o objeto que a gente quer descobrir a massa, beleza? Essa barra foi dividida pelos alunos em 8 partes iguais, como diz a questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Certo? Quais são as forças que estão atuando aqui nessa barra? Uma informação muito importante é que ele diz que a barra é cilíndrica e homogênea, ou seja, o corpo homogêneo, a gente pode marcar a força-peso que atua nele no centro de massa desse corpo, porque em cada pedaço que você pegar desse corpo, ele vai ter a mesma quantidade de massa, ou seja, o peso vai estar atuando aqui no centro de massa desse objeto, que coincide aqui com o centro geométrico dele. Qual outra força que tem atuando aqui na barra? Ela está apoiada aqui, ó, nesse ponto aqui, sobre esse pedaço de madeira. Ou seja, esse pedaço vai fazer uma força para sustentar essa barra aqui. A outra força que está atuando aqui é a força do peso do saco de arroz aqui. Então, essa é a configuração das forças que estão atuando aqui nessa barra. Como ele diz que a situação é de equilíbrio, a gente pode chegar à seguinte conclusão: o somatório das forças que atuam nesse corpo é igual a zero. Outra situação que a gente pode ter aqui: esse corpo é um corpo extenso, ou seja, ele pode se deslocar, pode ter rotação. E esse ponto aqui, que eu vou marcar aqui em vermelho, é o ponto que ele vai girar em torno, né? Se a gente considerar só o peso da barra, ela giraria nesse sentido. Se a gente considerar só o peso do saco de arroz, a barra giraria nesse sentido. A força de reação desse pedaço de madeira não causa nenhuma rotação na barra, porque a força está atuando exatamente no ponto de giro. Que outra conclusão a gente pode chegar com a informação de que a situação é de equilíbrio? A gente pode chegar aqui: o somatório dos momentos também vale em zero, porque a barra não está girando nem no sentido nem em outro. Ou seja, os momentos que o peso da barra e o peso do saco de arroz fazem, eles se anulam. Então, vamos resolver aqui a questão. Qual é a fórmula do momento de uma força? É o valor da força vezes a distância que essa força está do ponto que a gente considerar como ponto de giro. O somatório dos momentos vai dar zero, ou seja, o momento do peso
de arroz mais o momento do peso da barra é igual a zero. Só que um faz a barra girar no sentido horário e o outro faz a barra girar no sentido anti-horário. A gente pode considerar um como sendo positivo e o outro como sendo um momento negativo. Aí fica a seu critério considerar um como positivo ou outro negativo, não importa. O que importa é que, a partir do momento que se convenciona um sentido como positivo, o outro automaticamente tem que ser o negativo. Então vamos considerar esse aqui como sendo o positivo e esse aqui o negativo. Então, o momento do peso do saco de arroz é a força que ele exerce. O arroz tem 5 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é o peso do saco de arroz? É a massa vezes gravidade. O peso é igual a 5 vezes 10. 50 newtons. Então, pode substituir aqui. Força vezes distância, só que aqui é negativo, mais a força aqui do peso da barra B, que a gente pode considerar o peso da barra B, vezes a distância que essa força está do ponto de giro. Aqui, a força que a gente já calculou, que é 50. Qual é a distância que essa força está do ponto de giro? Ela está aqui, ó. Essa é a distância aqui, ó. E a distância que o peso da barra está do ponto de giro é essa aqui. Só que, lembra que a informação diz que a barra foi dividida em 8 partes iguais pelos alunos. Ou seja, se eu tenho aqui D, aqui eu tenho 3D. Então, 3D mais PB vezes D é igual a zero. A gente pode passar isso aqui para o outro lado. Vai ficar menos 50 vezes 3 vai dar menos 150D. Passa para lá, vai dar mais 150D. E aqui vai ficar PB vezes D. Pode cortar D com D, ou seja, peso da barra é igual a 150 newtons. Só que ele quer o quê? Ele quer a massa. Se o peso da barra é igual a 150 newtons, você pega esse valor e divide pelo valor da aceleração da gravidade, que você vai encontrar a massa como sendo 15 kg. Resposta da questão, letra E. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou, dá uma curtida aqui, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, beleza? Valeu, até a próxima!